Lógica de Programação Criando Jogos é um curso um pouco diferente da maioria dos nossos cursos. Na verdade, é uma formação de 6 meses que não tem como objetivo ensinar você a criar jogos. Tem como objetivo dar a base para você se aprofundar nas principais áreas da programação, seja o desenvolvimento front-end, o desenvolvimento back-end, bancos de dados, e por isso vale um pouco uma explicação sobre isso. Por que o termo lógica de programação? Na verdade, eu creio que aqui nesse curso eu estou usando o termo lógica de programação na sua forma mais correta. Ou seja, este é um curso que vai ajudá-lo a desenvolver sua capacidade de pensar logicamente e resolver problemas de programação. E para isso, nós não usamos linguagens como, por exemplo, Portugal, ou fluxogramas, que na verdade, em primeiro lugar, se destinam a um pequeno segmento muito específico da lógica de programação, ou seja, da forma de pensar logicamente para criar programas, que é apenas o paradigma procedural. No nosso curso, nós veremos o paradigma procedural, veremos o paradigma orientado a eventos, veremos o paradigma funcional, paradigma orientado a objetos, veremos bancos de dados, ou seja, veremos de uma forma mais ampla aquilo que se fala sobre lógica de programação. Além disso, nós iremos utilizar apenas linguagens reais. Para tudo que pudermos utilizar o JavaScript, nós vamos trabalhar com o JavaScript. Mas em determinados momentos, por exemplo, iremos trabalhar com SQL também, com alguma linguagem no lado server. Por quê? Porque quando entramos na parte de banco de dados, outras linguagens são necessárias, além da linguagem de programação, no caso, o JavaScript que nós vamos usar. Também, em alguns momentos, podemos pegar pinceladas de outras linguagens. O ponto fundamental é: queremos dar a base para você trabalhar em JavaScript, Java, PHP, bancos de dados, desenvolvimento de interfaces. Para qualquer curso que seja de programação, nós queremos trabalhar primeiro, ao máximo, com a sua capacidade de resolver problemas computacionais, criar códigos para gerar programas. Isto é fundamental porque facilita muito para o aluno seguir num curso, por exemplo, de front-end, de back-end, onde nós vemos que muitas vezes o aluno tem aquele receio, aquela dificuldade, tá, tudo bem, eu estou entendendo o que você está fazendo, mas como que eu crio? Nos nossos cursos nós trabalhamos diretamente nisso, com muitos exercícios. Mas aqui é só o que nós trabalhamos. O nosso foco fundamental é no aprendizado de como criar programas. E aí entra a parte de jogos, porque nós criamos uma abordagem completamente diferente para trabalhar esta lógica de programação. Nós vamos estabelecendo tudo o que precisa ser aprendido, por exemplo, na programação procedural, aquilo que nas faculdades vem como lógica de programação, que muitas vezes ensinam em linguagens ultrapassadas ou tecnologias ultrapassadas, como fluxogramas, Portugal, o equivalente a Algol e Pascal, enfim. Não, vamos usar linguagens modernas e vamos trabalhar o básico da programação procedural, variáveis, comandos de controle de fluxo, comando de entrada e saída de dados, etc. Nós vamos fazer isso também no paradigma funcional, com comandos para mapear, transformar objetos de uma forma para outra, usando um map, um filter, mapeando um array para uma estrutura, por exemplo, no HTML. Vamos trabalhar também na lógica, criando desafios de acesso a bancos de dados. Vamos trabalhar com interfaces onde há a orientação a eventos, onde cada botão executa uma determinada funcionalidade, ou vamos trabalhar com orientação a objetos, e aí vamos trabalhar com classes, herança, polimorfismo, conceitos fundamentais para trabalhar, por exemplo, em Java, que é uma linguagem totalmente orientada a objetos. Pois bem, nós vamos ver tudo isso criando jogos. Eu tenho, por exemplo, no primeiro exemplo, eu tenho que ter comandos de entrada de dados, saída de dados, comandos de controle de fluxo. Ok. Aí eu tenho, por exemplo, um desafio. Entre com um número e a versão que eu construo simplesmente diz se o número está certo ou errado. E repete, logo você vai ver o comando while, você está vendo o comando de entrada de dados, o comando de saída de dados, o comando while e o comando if. Ele vai dizer, ah, errou, e tente novamente, e tente novamente, e tente novamente. Depois de mostrar a construção desse código, que você também tem que repetir ela, eu lanço o primeiro desafio. E em vez de apenas dizer errou,
eu quero que você diga se o número que entrou é menor ou maior, caso tenha errado. Entrada é menor que o número, então o número é maior. Pode ser, por exemplo, 9. Não, a entrada é maior que o número, então é um número menor que 9. Este é o primeiro desafio. Em vez de apenas dizer errou, já dizer se é maior ou é menor. Na sequência, ainda no primeiro dia de aula, a gente também coloca o quê? Não, a versão original coloca um número randômico entre 1 e 10 e você tem que atender. O próximo desafio, não, você tem que agora dizer qual é o número que você quer e ele vai dizer, eu quero até 20, então vai ser de 1 a 20, eu quero até 100, então vai ser de 1 a 100. Então, mais uma pequena modificação. São modificações que envolvem uma linha de código, 2 linhas de código, e nós vamos fazendo algumas dessas atividades. Mais adiante, nós podemos, por exemplo, fazer este desafio em que você tem que acertar dois números, é um x e um y. Olha, é uma posição num espaço 2D, x10, y5. E aí a gente pode começar a dizer coisas do tipo a distância. Quão perto você está do ponto certo? Bom, aí já envolve trabalhar com objetos literais ou arrays, para trabalhar com o x e o y, já envolve fazer o cálculo da raiz quadrada, e a gente vai fazer, bom, se eu faço isso em x e y, eu posso colocar o desafio para você fazer em x, y e z. Então, na verdade, os jogos, e eles vão crescendo de complexidade. Lá pelas tantas, usaremos orientação a objetos. Lá pelas tantas, começaremos a ter interfaces, criar jogos de ação, mas todo o objetivo dos jogos que nós vamos criando é desenvolver o raciocínio de vocês para resolver desafios computacionais. Mas aí você vai dizer, tá, mas espera aí, quando chegar numa entrevista de emprego, vão me pedir para criar um CRUD, se eu for trabalhar com front-end, por exemplo, vão me pedir para usar um JavaScript, para acessar uma API, por exemplo. Tudo bem? Fazer um CRUD, manipular dados, ler formulários, ok, vamos criar alguns jogos que leem formulários e criam algum tipo de desafio, de ação que você vai armazenando em algum lugar, ou seja, nós vamos aprender tudo que é necessário para criar um CRUD e, na verdade, fazer algo até mais sofisticado do que uma interface de CRUD para criar um pequeno jogo e depois lançar mais desafios. Mas APIs? Bom, tem APIs públicas que permitem, por exemplo, exibir e jogar com um baralho de cartas. Então, se nós fizermos um pequeno jogo de cartas consultando uma API, você estará aprendendo a consultar APIs no JavaScript e, ao mesmo tempo, criando um jogo. E se nós fizermos um jogo de navegar por um tabuleiro, mas esse tabuleiro está num banco de dados e você consulta esse banco de dados e vai trazendo à medida que o personagem se move num jogo de RPG, por exemplo. Bom, aí você está usando banco de dados. Então, qual é a ideia do início ao fim desse curso? Nós vamos trabalhar com muitos conceitos de programação, só que sempre num viés diferente. Não no viés de fazer um programa comercial ou se preparar, não, mas no viés de você praticar muito o quê? Aquela lógica que você precisa, que você vai precisar quando for se especializar em qualquer conteúdo desse. Então, na verdade, este também é, em certo sentido, um conteúdo de base, um conteúdo complementar para os nossos cursos de desenvolvimento front-end, para os nossos cursos de desenvolvimento full stack, para os nossos cursos de linguagens como Java, PHP, JavaScript, C, etc. Porque este curso não está preocupado com a linguagem em si, mas ele vai ver recursos avançados de algumas delas, mas ele está preocupado em você aprender a criar programas usando conceitos desde os básicos, aquilo que costumam chamar de lógica de programação, até aspectos muito avançados, usando paradigma funcional, usando recursos mais avançados de colocar uma função dentro de outra função, ou criar uma estrutura de objetos numa hierarquia e usar polimorfismo para passar por todos eles. Sempre, cada passo, os jogos a serem construídos são derivados do objetivo de ensino que nós temos.
Aqui, por exemplo, no primeiro, nós queremos ensinar o if, o while, a entrada de dados, a saída de dados. E fizemos um programa muito simples para isso. Depois nós vamos ensinar um pouco de HTML, um pouco de leitura de formulários, vamos ensinar orientação a objetos, vamos ensinar orientação a eventos, vamos ensinar paradigma funcional, vamos ensinar banco de dados, e cada um desses ensinamentos vai vir acompanhado de inúmeros desafios de construção de jogos. E ao longo de 6 meses, com aulas, uma por semana, então nós estamos falando de 24 aulas que vão passar por todos esses conceitos, cada uma com diversos desafios para você desenvolver. Ao final, você estará num nível de capacidade de gerar código, capacidade de resolver desafios, num nível de entendimento da lógica de criar um programa muito superior ao que se costuma ver em cursos de lógica de programação, que em geral não saem daquilo que é o primeiro dos 10 módulos desse curso, o paradigma procedural. Então esta é a ideia toda desse curso. Ele não tem como objetivo final aprender a criar jogos, embora também para um curso de criação de jogos ele serve de base. Ele tem como objetivo criar uma base para você se especializar em qualquer área da programação.